Júlia, o que é que nós estamos aqui a falar muito do nosso envelhecimento pessoal, mas de facto o nosso primeiro contacto e as pessoas que nos são próximas são aquelas que nós vimos primeiro envelhecer, não é? Os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, a geração acima da nossa. E isso também é muito difícil para nós, ver as pessoas que nós gostamos e que sempre foram os nossos pilares e que cuidaram de nós, envelhecer. E nem sempre sabemos lidar muito bem com isso, não é? E aquilo que lhe pergunto, Júlia, a Júlia passou por isso pessoalmente, não é? A Júlia passou pelo processo em que os seus pais... A Júlia tinha 22 anos, filha única, e os seus pais adoeceram os dois, não foi? E estes acontecimentos foram muito marcantes para a pessoa que a Júlia é hoje. E desta jornada nasceu um livro que a Júlia escreveu, que se chama Uma Casa que Não Pode Cair e que pode ser comprado hoje aqui ao final com a Júlia, se quiserem, e recomendo vivamente, e que fala exatamente do seu caminho, do seu percurso enquanto cuidadora dos seus pais. E aquilo que lhe pergunto é como é que foi este processo, não é? O que é que implicou, o que é que transformou na Júlia, não é? O facto de ter que, muito cedo, passar de pessoa cuidada a pessoa que cuida dos seus pais. Bom dia. Primeiro, super obrigada pelo convite para estar aqui. Que maravilhoso a gente ter uma manhã para falar sobre todos esses temas e refletir juntos sobre tudo isso. Acho que quando eu vivenciei essa experiência de estar ao lado dos meus pais no processo de adoecimento, eu não encontrei um espaço como esse para falar sobre isso. Eu não encontrei informações sobre como viver esse processo com mais qualidade. E foi justamente a ausência de informações que me moveu depois a escrever o livro. Porque ao longo do processo de adoecimento dos meus pais, eu me senti num ambiente completamente escuro, sem informação, e aí comecei a ir atrás de profissionais, de livros, para entender como a gente poderia viver essa experiência com melhor qualidade. Então, como a Joana contou, para resumir um pouquinho, né, da minha história, um pouco sobre o que eu falo no livro, eu tinha 22 anos, meu pai ele era diabético já, e infartou, e entrou em coma, ficou internado muito tempo, passou por cirurgias, enfim, ficou muito tempo no hospital, depois foi para casa, passou por uma longa recuperação, e isso mudou o rumo da minha família. Acho que a nossa sensação no momento era de ter sofrido um acidente de carro, no sentido de que acho que todo mundo aqui, todo mundo que está vivo de alguma forma planeja a sua vida, imagina, né, uma rota. A gente pensa, eu tinha 22 anos, então eu estava fazendo faculdade, imaginava que ia trabalhar, e depois ia fazer isso, depois ia fazer aquilo. E quando um processo de doença chega numa família, de alguma forma, a gente vê essa rota que a gente imaginou ser suspensa de alguma maneira, e todo mundo precisa se reaver um pouco com isso, entender como viver a partir dali. E foi muito intenso sentir esse impacto. E um ano depois, a minha mãe foi diagnosticada com câncer agressivo, e lá estávamos nós de novo, vivenciando tratamentos, procedimentos, internações, consultas. E foi uma experiência super intensa, uma experiência muito difícil, dolorida, mas também cheia de oportunidades e de aprendizados também. Acho que esse encontro com a doença nos coloca em contato com a finitude, com a impermanência, e é muito desafiador entrar em contato com essa realidade, porque acho que, como disse a Marta, a Mini também, a gente sabe que essa é uma certeza, mas a gente vive também como se não fosse. E quando isso acontece, de alguma forma, a gente tem que se haver com isso, com a possibilidade de morrermos e de perder também quem a gente ama. E, na época, a gente não sabia quanto tempo duraria essa experiência. Acho que essa também é uma dificuldade de experiências de adoecimento. Você não sabe quando essa experiência vai acabar. E, no meu caso, foram 12 anos acompanhando esse processo de adoecimento dos meus pais. Então, acho que é uma maratona que você não sabe quando vai ter fim. É difícil entender como dosar a sua energia também ao longo de todo o processo. E o que eu percebi nesse processo todo é que os meus pais, obviamente, estavam vivenciando uma experiência super desafiadora e precisavam de cuidados. E, nesse processo, a gente encontrou profissionais maravilhosos, mas também profissionais terríveis, que os olhavam como se fossem um órgão deficiente, não enxergavam mais cada um como um ser humano, como pessoas que precisavam ser cuidadas em sua integralidade.
E eu fui percebendo ao longo do tempo que a figura de quem está ao lado, do acompanhante, do cuidador, dos familiares, é uma figura muito invisível, tanto para a sociedade como também para o próprio cuidador. Então, inicialmente, eu acho que eu não tinha dimensão do desafio que eu estava vivendo. Eu não sabia, por exemplo, que o luto, muito diferente do que a gente imagina, num senso comum, ele não acontece só quando alguém morre. Quando a gente está diante de um processo de adoecimento, a gente já se prepara, de alguma maneira, para essa perda que vai acontecer em algum momento. E a gente vai lidando também com muitas perdas que vão acontecendo ao longo do processo. Então, o processo de adoecimento deixa muito claro que não só o paciente precisa de cuidados, mas quem cuida também precisa receber cuidados e também precisa cuidar de si mesmo. E aí queria só para finalizar, assim, trazer uma história de uma enfermeira, médica, assistente social, a Cicely Saunders, que uma vez ela entrou num quarto de um paciente e ele, enfim, para verificar ali alguma questão do tratamento, e ele falou para ela assim: tudo em mim está errado, tudo em mim dói. E nesse momento ela percebeu que ele não se referia somente a uma dor física, por exemplo, da cirurgia que ele tinha sido submetido, mas que ele tinha dores que eram dores emocionais, dores sociais, dores espirituais e dores físicas também. E todas essas dores precisavam ser tratadas. Então, ela nomeou, né, esse sofrimento multidimensional que surge no paciente, mas surge também no acompanhante. Então, acho que é tão importante a gente entender que todo mundo que está nesse sistema precisa cuidar de si e olhar para todos esses sofrimentos que vão surgindo ao longo do processo. Obrigada. Júlia, nós, de facto, com o envelhecer dos nossos pais e com o adoecimento, temos muitas vezes aquela sensação que estes já não são os nossos pais, não é? Já não é a mesma pessoa. Mas a verdade é que ainda é aquela pessoa e nós temos muita dificuldade em aceitar que as pessoas têm diferentes fases, não é? Mas que continuam a ser a pessoa na sua essência. Como é que se mantém o propósito e o vínculo nestas alturas, não é? Como é que se consegue... Sim. Acho que cada experiência de cuidado, né, cada relação vai trazer consigo os seus desafios. Acho que cuidar de um pai ou de uma mãe, ou estar ao lado de um pai ou uma mãe num processo de adoecimento, implica que você tem uma história prévia com essa pessoa. Isso. Que acho que é muito diferente, por exemplo, de cuidar de um filho, né, com quem você está ali desde o primeiro dia da gestação, né, você já está começando aquela relação ali. E acho que é super comum a gente escutar essa frase, né, quando um pai adoece, uma mãe adoece, ou envelhece: me tornei o pai da minha mãe, a mãe do meu pai. E eu consigo compreender de onde vem essa fala, né? Porque a nossa referência do que é cuidar de alguém é, muitas vezes, cuidar de alguém que depende dos nossos cuidados. Mas aí queria convidar todo mundo aqui hoje, não com a intenção de invalidar essa fala, né, que eu acho que faz sentido mesmo para muitas pessoas, mas tentar ampliar um pouco o nosso olhar e pensar: será que cuidar de um pai, de uma mãe, é a mesma coisa do que cuidar de um filho? Porque acho que tem algumas diferenças também nesse processo, né? Quando a gente cuida de um pai ou de uma mãe, a gente tem essa história anterior. E isso implica que a gente vai sentir muitas coisas, né? Claro que cuidar é uma experiência que é de amor, é de afeto, é de compaixão, mas junto desses sentimentos todos também pode surgir raiva, ressentimentos, podem vir mágoas também de outras, né, histórias que foram vividas por essa família, e tudo isso vem à tona também ao longo dessa experiência de cuidado, e isso precisa ser olhado com atenção também. Cuidar de um pai ou de uma mãe, diferente de cuidar de uma criança, implica cuidar de alguém que vai piorar, né, ao longo do tempo, vai perder cada vez mais autonomia, ao passo que uma criança, de forma geral, vai rumar a essa autonomia. Nós, como sociedade, estamos muito mais estruturados para cuidar de crianças do que cuidar de idosos ou pessoas que adoecem. A gente tem creches, a gente tem escolas, os espaços estão mais preparados para isso. Então, acho que tem uma série de questões que a gente precisa olhar e talvez pensar que é isso, cuidar de pai e de mãe é diferente de cuidar de filho. E quando a gente olha para isso, a gente pode passar a cuidar dessas peculiaridades também que fazem parte dessa experiência. Obrigada. Júlia, podes
filhos que estão aqui ainda de pais que estão a envelhecer, os nossos pais começam a mudar, não é? Achamos que eles ficam mais teimosos, ficam mais golosos também, são muito resistentes às nossas dicas muitas vezes, não é? Como é que nós podemos apoiar o envelhecimento dos nossos pais, mas também não os castrar ou não os tratar como se fossem crianças? Lá está. Quais é que são assim as dicas que nos deixam? Ótimo. Até eu lembrei, assim, trazendo um exemplo, uma vivência minha pessoal, que inclusive eu compartilho no livro, né? No livro eu trago um pouco da experiência que eu vivi com a minha família, mas vou entremeando também com muita informação de especialistas e referências na literatura também. Mas uma coisa que foi muito difícil para mim foi compreender e respeitar o jeito do meu pai de cuidar da própria saúde. A minha mãe era mais inclinada ao cuidado, ela era mais aberta, mais reflexiva. E meu pai, ele tinha mais um pensamento mágico em relação à saúde. Ele queria receber uma pílula mágica que resolvesse todos os problemas dele. Ele não estava muito disposto a olhar para o estilo de vida dele, fazer mudanças. E esse era ele. Então, muitas vezes eu acompanhava meu pai em consultas e a gente saía ali com várias recomendações. Eu, e aí, pai, o que você entendeu? E assim, ele não estava disposto a fazer nada. Ele saía de lá e ia comer, sei lá. Enfim, uma coisa que, a princípio, o médico tinha orientado a não comer, ou tinha falado para ele fazer caminhadas e ele não fazia. E isso me angustiava muito. Eu, muitas vezes, me via nessa posição querendo que meu pai me obedecesse, que ele fizesse as coisas que eu julgava que fossem necessárias. Então, foi um grande desafio aprender a respeitar também as escolhas dessa pessoa, entender que aquela é a vida dela e que eu também, de outro lado, precisava reconhecer os meus próprios limites e entender qual a distância também que eu consigo ficar para que as escolhas dele também não me angustiem, né? Porque muitas vezes a gente começa a ficar consumido com isso também. Então, acho que uma coisa importante quando a gente pensa estar ao lado dos pais e mães que envelhecem é abrir conversas. Eu acho que esse é um ponto super importante. A gente fala muito pouco sobre o que é importante para a gente. Muitas vezes a gente convive uma vida inteira com alguém e nunca abriu uma conversa para entender quais são os valores dessa pessoa, o que é importante para ela. E isso faz tanta diferença. Quando a minha mãe estava perto de morrer, foi muito bom saber de algumas das preferências dela, porque eu tive que tomar decisões, eu tive que escolher algumas coisas que, se eu nunca tivesse conversado com ela, eu tenho certeza que teria sido muito difícil ter escolhido o que fazer naquele momento. E, igualmente importante foi entender também quais eram os valores e preferências deles, não só para esse momento do cuidado e da morte, mas também depois da morte, né? Quando a gente perde alguém, a gente se vê com os objetos dessa pessoa, as roupas dessas pessoas, as memórias dessas pessoas. E o que fazer com tudo isso também pode ser muito desafiador. É um processo difícil e bonito entrar em contato com tudo isso, e acho que quando você sabe um pouco o que a pessoa deseja que seja feito com tudo isso, pode te ajudar a entender esse processo também como um momento bonito de cuidado, né, de cuidado ao legado dessa pessoa. Então, por mais difícil que seja, né, falar sobre morte, falar sobre a possibilidade da gente perder quem a gente ama, é tão importante a gente entender o que é importante para você. O que você gostaria que fosse feito se acontecer tal coisa? Quais são suas senhas da conta bancária? Todas essas coisas. O número do contador, assim, foi muito angustiante para mim ter que lidar com as burocracias também depois da morte do meu pai. Foi um quebra-cabeça que eu tive que montar. Eu fiquei muito tempo lidando com tudo isso e é algo que eu recomendo muito, fazer um planejamento mesmo, ter as diretivas antecipadas de vontade também, ter clareza do que é importante para aquela pessoa, para a gente poder zelar por ela até o final e depois também. Obrigada, Júlia. Obrigada.